Eu conheci o Alcione, eu tinha 14 anos, né? A gente se conhecia muito novo, né? E a gente casou, eu estava com 19 e ele com 21 anos. E nosso casamento, no começo, ele teve os conflitos, as dificuldades, né? Os desafios que qualquer casamento tem. Mas conforme a gente foi amadurecendo, o nosso casamento foi melhorando cada vez mais. A gente conheceu Jesus, né? E com Jesus nosso casamento ficou melhor ainda, né? Então a gente tinha um relacionamento de cumplicidade, de respeito. A gente respeitava muito um outro, né? E a gente se amava demais. Ele sempre foi um homem muito saudável, né? Ele era atleta, ele saía correr quase todos os dias, tomava banho em água fria, mesmo quando estava nevando. Isso só para provar a saúde que ele tinha uma saúde perfeita. E em maio de 2021 ele foi acometido pelo Covid, né? Pelo Covid-19. Ele ficou uma semana em casa com muita febre alta, assim, de 39, 40 graus. Daí quando deu uma semana, a saturação dele caiu muito e nós tivemos que correr para o hospital. Foi uma fase bem que estava tudo fechado, né? Nós levamos ele lá no Vita e o Vita ele estava fechado, não atendia, tão cheio que estava. E a gente o pastor Cláudio sempre socorrendo a gente, né? O pastor Cláudio pegou e ligou para os hospitais e viu que lá o Cruz Vermelha tinha vaga. E daí nós levamos ele para lá e ele acabou ficando internado, porque ele fez o raio-x no pulmão e já estava 30% do pulmão dele infectado, né? Foi entubado, né? Ele ficou uma semana no quarto, foi entubado. Todos os dias, né? O médico de plantão, ele dava o relatório da saúde dele e eu implorava para que a gente fosse lá visitar ele. Só que ele foi piorando e a febre, mesmo medicado, mesmo tomando remédio lá e sendo bem medicado e bem cuidado, a febre dele não cessava, nem um dia cessou a febre dele. E eu pedindo, né, pro médico para ele deixar eu visitar ele, que ele sempre me enrolava, falava que não podia, porque é UTI, porque tinha outras famílias. Enfim, eles chamaram, falaram assim, agora tem uma oportunidade, vocês podem vir visitar ele. Daí foi eu, a Bruna, o pastor Nel, a pastora Lu e o Diego no hospital, porém só podia entrar 2 pessoas, né? E acabou que eu e a Bruna entramos e a gente orou por eles, e a Bruna falou, mãe, tire fotos, vamos filmar, porque para testemunhar, isso vai ser testemunho que ele vai sair, né? E depois a gente vai contar o testemunho de vida dele. E daí 2 dias depois, o hospital me ligou, falando que a gente precisava ir lá no hospital, levar os documentos, né? Um dia antes de o hospital ligar, o hospital me ligou, eles falaram que o Alcione tinha sofrido uma hemorragia muito grande e talvez precisasse fazer uma cirurgia. Então a gente foi para o hospital com essa esperança ainda, porque eu perguntei, né, mas e daí, vão me comunicar como que vai ser, simplesmente vão fazer cirurgia nele? Daí eles falaram, não, vocês vão ter que vir aqui assinar. Então a gente foi também uma dessa é uma notícia boa, né? Eles vão fazer cirurgia, a gente só está indo para assinar. Chegamos lá, a notícia não era boa, né? A notícia é que o Alcione tinha falecido. Eu sempre, até no dia do velório eu falei, né? Como Jó, né? Deus me deu, Deus me tomou e bendito seja o nome dele, né? Deus para mim sempre vai ser em primeiro lugar, acima de marido, de filhos, né? E Deus, ele nunca me enganou. Ele, nos dias difíceis, né, que ele estava internado, eu sempre clamava, né, eu sempre oro, mas aqueles dias eu levantava na madrugada para orar. E na primeira madrugada que eu estava orando, eu pedi, Deus, fala comigo, fala se ele vai sair dessa. E abri a palavra de Deus e do pó ele foi formado e para o pó ele voltará. Então aquele dia foi muito claro que Deus ia recolher, foi muito claro, e mesmo assim eu questionei, briguei com Deus, falei, não, Senhor, não, isso aqui está errado. Peguei e comecei a esfolhar a Bíblia assim, falei, não aceito isso, não é isso que eu estou vendo, não quero. E enfim, daí foram mais dias, né?
sempre orando e sempre buscando, nunca desistindo, né? Sempre tendo esperança que ele ia sair de lá. Quando foi no dia que ele faleceu, também pedi a palavra para Deus e Deus me deu, né? Ele falou assim: o meu amado desceu ao seu jardim para colher lírios, e o seu amado descansa entre os lírios. Então ali foi o encerramento que realmente Deus estava recolhendo ele. A Bíblia diz que na circunstância, na adversidade, nasce um irmão, né? E eu vi quantas pessoas teve do meu lado, quantas pessoas estavam do meu lado, não só na morte do Alcione, mas na morte da minha mãe, do meu irmão. Quantas pessoas, quantos amigos eu tinha. No dia que eu fui para o hospital, a pastora Lu eu liguei para o pastor, né, para a pastora Lu, e eles já falaram no grupo dos pastores, e eu ficava olhando o grupo ali, se movimentando. Daí a Kátia falou assim: venham tudo aqui para minha casa. Isso era 1h da manhã. Venham tudo para minha casa, já se reuniram tudo na casa da pastora Kátia. E de lá, quando eu cheguei em casa, estavam tudo lá na minha sala me esperando, e eles não falavam nada, assim. Eu lembro que eles me abraçaram, eu lembro da pastora, eu comecei a chorar, eu lembro da pastora Brenda, a pastora Evelyn, sentada e muito séria, muito pensativa, né? E até hoje eu não sei o que passava ali na cabeça dela, né? Mas ela estava ali, pensativa e comigo. A pastora Brenda começou a cantar. Coisa assim que eu nunca vou esquecer. Começou a cantar para acalmar a nossa alma, né? Então, assim, é fundamental, a igreja é fundamental, a gente ter união no corpo de Cristo, porque a palavra de Deus diz que há amigos mais chegados que irmãos, né? Eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma família muito abençoada que estava comigo, esteve comigo, continua comigo. Mas essa família de Cristo me abraçou e me ajudou quanto eu precisei. Eu lembro do pastor Alisson, que o Alcione, ele tinha muitas ferramentas. O Alcione era, meu Deus, ele gostava dessas coisas, né? E tinha coisa ali que não... andaime, um montaréu de coisas. E o pastor Alisson me ajudou, achou comprador, me ajudou a vender as coisas e teve comigo, me levava para a chácara, que eu tinha que eliminar coisas lá. Ele teve comigo o tempo todo. Então, principalmente do corpo pastoral da igreja, eu só tenho a agradecer a Deus e pelos irmãos, cada um assim que gostava de mim. Eu lembro assim que quando eu cheguei na igreja, né, eu já fui no primeiro domingo para a igreja. Enterramos o Alcione na quinta e no domingo eu já fui para a igreja, né? E as pessoas vinham e me traziam um presente, me entregavam uma lembrancinha e me abraçavam e me beijavam, tipo assim: eu tô aqui, pastora. Então, isso não tem preço, né? Isso não tem preço. E sem Deus a gente não é nada, tem que estar com Ele e com os irmãos, né? A igreja é muito importante, a igreja é importantíssimo, né? Muitas pessoas falam assim: não preciso de uma igreja para eu servir a Jesus. Precisa, porque na igreja a gente tem o alimento diário. O alimento que a gente precisa, a gente tem a comunhão com os irmãos. E quando a Bíblia diz, né, que quando um está de pé, se o outro cai, tem alguém que se levanta quando anda em dois. Agora, se anda em um só, quem que vai te levantar quando você estiver caído? Ninguém. Aqui onde eu estou sentada era a mesa dele, né? A sala era dele, aqui tá tudo as coisinhas dele ainda. E foi um desafio bem grande, né, para nós a gente enfrentar. O primeiro desafio que eu enfrentei foi continuar a minha vida, né? Continuar a minha vida sem ele. Esse foi o desafio maior. Depois de 3 dias que o Alcione faleceu, eu e a Bruna tivemos que voltar para a empresa, né? A gente teve que assumir, os clientes estavam esperando. E a gente tinha que vir, tinha que dar uma sequência no que ele deixou, né? Ele deixou uma empresa na nossa mão, essa empresa não podia morrer com ele. Então a gente veio aqui com nossos caquinhos, tudo moidinho, e até eu sentei aqui, ela ali, e aqui nós duas chorando e vendo o que tinha que fazer, olhando no computador o que ele tinha deixado pendente, né? Porque ficou coisas pendentes que ele não conseguiu acabar. Então rever e ligar para o cliente e ver como que ia ser. Então foi um desafio muito grande, foi um desafio bem difícil, mas a gente conseguiu. Hoje a empresa cresceu mais, né? A gente
Hoje eu acredito que se ele pudesse ver lá do céu, ele ia estar orgulhoso com nós. Porque a gente conseguiu, claro, com muitos desafios, algumas coisas bem difíceis, mas a gente conseguiu resolver. E outras, a maioria, graças a Deus, a gente deu sequência, angariamos clientes novos. Então eu creio que se ele tivesse aqui, ele estaria orgulhoso dessa equipe. Eu era muito dependente dele, O Alcione que dirigia, eu não gosto muito de dirigir, né? E ele que dirigia para mim tudo que tinha que resolver os problemas sérios. Hoje eu tenho que enfrentar. Os clientes que ligam aqui, brigam comigo e querem as coisas, e eu tenho que enfrentar. E antes não, eu ficava de boa, jogava no ombro dele, né? Tem alguém que cuida de mim. E ele resolvia tudo, e ele sempre foi o meu alicerce, né? Ele sempre foi o cara que resolvia tudo na minha vida. E muito difícil. Então o maior desafio mesmo é continuar sem ele, né? Eu lutei muito contra a depressão, né? Para a depressão não me pegar, porque eu tenho esse lema, né? Eu penso que se a depressão te pegar, é difícil você levantar de volta, né? Então eu sempre lutei contra isso, né? E nesse primeiro ano que eu chorei muito, no terceiro ano, em 2023 eu fui para Israel. Fiz uma viagem para Israel, e nessa viagem o apóstolo levou nós para a gente fazer um batismo simbólico no Rio Jordão. E nesse rio, ele começou a pregar que nesse rio teve acontecimentos importantes. Um dos acontecimentos muito importantes era que Jesus foi batizado ali. E outro acontecimento importantíssimo foi que Naamã mergulhou 7 vezes naquele rio e foi curado da lepra. Quando ele falou isso, veio para mim e falou assim: não, isso é para você, ó, pegue para você. Então quando foi a minha vez de batizar, eu falei pro apóstolo, eu falei assim: eu quero ser curado dessa lepra, da minha dor. Eu não quero mais voltar embora com essa dor terrível. E eles fizeram, oraram, né, choraram comigo e, enfim. Quando eu voltei da viagem, que eu abri a porta do meu apartamento, é como se a dor estivesse atrás da porta me esperando. Agora eu vou te pegar. Porque eu entrei para dentro do apartamento, veio aquele vazio, aquela tristeza na minha alma. E só que eu falei: eu não quero mais isso. Eu não quero, chega. Já deu, já faz 2 anos, chega. Encerrou, não quero mais continuar com essa dor. E daí eu dobrei meu joelho e chorei bastante, e falei para Deus, falei assim: Senhor, eu não quero mais viver com isso, chega, não quero mais, quero que o Senhor arranque. Deus, eu pedi para o Senhor arrancar lá, eu deixei lá embaixo daquele rio toda a minha dor, e por que eu estou sofrendo? Fala comigo. E de novo Deus falou. Deus me mostrou em 2 Samuel, quando o filho de Davi morre, né? E Davi estava jejuando e orando pelo filho, porque ele tinha esperança que Deus desse vida pro filho dele. E então Davi estava ali chorando, só que daí o Davi vê os servos dele cochichando. Daí ele pergunta assim: o menino morreu? Daí ele fala assim, eles falam: o menino morreu. Daí qual foi a reação de Davi? Davi levantou, enxugou, foi tomar banho, se perfumou, bem assim que diz a palavra de Deus, que ele se banhou, se perfumou e foi se alimentar, né? Ele foi sentar num banquete que faziam pro rei e se alimentar. E os servos ficaram assim: como assim? Como assim? Ele estava chorando até agora, ele estava jejuando, agora o filho morreu, ele mudou? Daí ele pega e fala assim para eles assim: o menino morreu, não tem mais o que fazer. Aonde ele está, um dia eu irei, mas ele nunca mais vai poder vir até mim. E isso foi o que Deus falou claramente para mim: não adianta você chorar, não adianta você espernear, um dia você vai encontrar ele, mas ele não volta mais para você. Então aquele dia foi arrancada essa dor, sabe? Essa dor que estava enraizada dentro da minha alma. Daquele dia eu tive a cura, que começou lá em Israel e finalizou no dia que eu cheguei. Então Deus permitiu que eu tivesse sentimento para ele me libertar por completo. E hoje eu tenho muita saudade do Alcione. Choro de vez em quando, né? Que não é fácil. Mas eu não tenho mais aquela dor terrível, assim, de falar e chorar, sabe? Falar e doer demais. Então hoje, graças a Deus, Deus me curou. E é só Ele, não tem outro remédio se não for Deus. Então Deus, Ele nunca deixou eu na mão, nunca. E eu nunca abandonei Deus por causa disso, nunca culpei Deus, né? Que as pessoas, elas geralmente culpam Deus, né? Tudo que acontece, elas culpam Deus, eu não.
Eu continuei minha vida, não foi fácil enfrentar. Muitas vezes Deus precisou me carregar no colo, porque a dor da morte, a dor da perca, é uma dor terrível. É uma dor que eu acho que ninguém que não passou pode imaginar essa dor é terrível. Mas em nenhum momento eu larguei Deus, porque se eu largasse Deus, daí o caldo entornava, né? Porque sem Deus a gente não consegue. Eu não sei como que as pessoas aí fora que não têm Deus, como que eles aguentam passar por uma situação dessa. E eu todos os dias, teve muitos dias sim. O primeiro ano foi um ano muito difícil. O primeiro ano eu chorava 2, 3 vezes ao dia, chorei todos os dias do primeiro ano. E muitas vezes eu não queria nem levantar da cama, mas eu falava: Espírito Santo, me dê força, vamos comigo, pegue na minha mão. E eu me renovava ali, tentava ser forte, né? Até por causa dos meus filhos, por causa dos meus netos, né? Que já estavam sofrendo. Se vissem eu, né, deprimida, por exemplo, eles iam sofrer muito mais, né? Então, só que tudo eu me agarrei a Deus, né? Deus, Ele é perfeito.